5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados. Pai do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu vou estar comentando algo aqui. Olha só, me desculpe aqui, me perdoe o palavreado, mas assim foi como a pessoa mencionou, como a pessoa destacou a esposa dele. Lutar por puta é difícil. Agora, pensem comigo aqui. Olha só o pensamento desse marido para com a sua esposa, a um ponto de desrespeitá-la, de chamá-la disso. Agora, imagine o caráter desse homem. Imagine o caráter desse homem. Diz que você vê pelo grau que ele chama a própria esposa, de chamar a própria esposa dele de puta. Você vê o grau de mau caratismo dessa pessoa. Aí tá falando do mal, é aquela questão, né? O sujo falando do mal lavado, um mais sujo do que o outro. Porque olha o grau de falta de respeito. Talvez, eu não conheço a pessoa, talvez essa esposa, talvez esse casal tenha filhos, eu não sei se tem, se não tem, não importa se tem ou não tem. O que importa aqui é a falta de respeito de um marido para com a sua esposa. O que importa aqui é a falta de respeito de um marido para com a sua esposa, a um ponto de chegar e chamar ela de puta, de rapariga ou de qualquer outra coisa. Olha o grau, certo? Olha o grau dessa pessoa aqui. Olha o grau de falta de respeito dessa pessoa. Agora, o que pensar de uma pessoa dessa? O que achar dessa pessoa aqui? Em muitos dos casos, amado, a mulher abandonou, repudiou, traiu a pessoa. Por quê? Porque o marido desrespeitava ela dentro de casa. Né? Você vai ver a situação, certo? Porque muitas esposas abandonam seus maridos. Não é simplesmente elas traem os seus maridos. É claro que, como eu já disse aqui, traição, certo? Nunca é sem querer. Logicamente que não. Traição nunca é sem querer. Certo? E se a pessoa tem um bom caráter, ela não vai trair, independente do que a outra pessoa fizer, do que a outra, se o outro é um mau marido, mal pessoa com ela não vai fazer. Mas você vê que em alguns casos, a mulher era repudiada dentro de casa pelo seu marido, aí a esposa foi e repudiou. Ela era destratada dentro de casa, maltratada dentro de casa, certo? Não era valorizada, porque esse homem aqui que está chamando a esposa disso aqui, você já percebe logo que essa esposa aqui, ela não era valorizada. Tem alguma coisa aqui, né? E você percebe que essa esposa aqui era totalmente desvalorizada pelo seu marido, a um ponto dele estar desrespeitando ela e chamando ela de puta. Certo? Que não é um palavrão, tá, gente? Tô falando porque lá fora, puta é um nome lá. Aqui no Brasil o povo diz que é palavrão, não é palavrão. Então, olha o grau de desrespeito desse marido. Então, eu não condeno certas mulheres, certo? Que deixam seus maridos, que abandonam seus maridos, porque muitas delas sofrem violência doméstica dentro de casa. Às vezes a violência doméstica não é só apanhar, elas não apanham, elas não sofrem violência física, mas elas sofrem pressão, elas sofrem violência moral, certo? Desses seus maridos que são desrespeitadores. Eu conheço casos que a esposa é uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa dona de casa, mas o marido quando chega, chama ela de tudo que não presta. Ele, certo? A violenta através das palavras, certo? Desmoraliza, chama ela de tudo que não presta. É uma boa pessoa, é uma boa esposa, certo? Mas esse homem a humilha. Conheço vários casos assim, que os maridos humilham suas esposas. É lógico que tem esposa que humilha seus maridos também, mas na grande maioria dos casos são os maridos que humilham
as suas esposas, bate na sua esposa, xinga elas, chama elas de tudo que não presta, certo? Humilha ela de diversas formas. Então veja aí o grau de falta de respeito desses maridos, certo? Estou falando aqui de homens, certo? Que desrespeita suas esposas, não tratava elas bem em casa, certo? Eu não vou aqui de forma alguma defender a esposa, certo? Que abandonam o lar. Não estou aqui defendendo as esposas que abandonaram o lar, porque muitas abandonaram porque quiseram, muitas abandonaram e não sofriam essas coisas, certo? Não era ameaçada, não sofria nenhum tipo de violência, nem física e nem moral. Abandonaram porque quiseram, deixaram porque quiseram, porque deixaram porque quiseram, certo? Agora, em muitos casos, você vê que em muitos casos, muitas dessas mulheres sofrem isso dentro de casa, pressão. Então, eu não vou, certo, aqui, não estou defendendo o erro, de forma alguma, mas em muitos casos, certo, a pessoa precisa, sim, abandonar certos maridos, abandonar porque, senão ela morre na mão de alguns, certo? Senão ela vai, se não morrer de porrada, certo, mas ela vai morrer numa depressão, porque elas são, dentro de casa, elas sofrem com a pressão moral e isso adoece a pessoa. Isso adoece a mulher, adoece o homem também, porque muitas vezes sofre pressão também do outro lado, mas isso aqui adoece a pessoa. E se a pessoa não sair daquilo, dali, a pessoa acaba morrendo, certo? Não precisa morrer só de porrada, não. Morre de toda forma. Então, eu não vou aqui não estou aqui defendendo erros, certo? Que eu não vou defender erro, mas em certos casos, meus amados, é necessário que a mulher escape desses tipos de homem, que abandone esses tipos de homem, certo? Que abandone mesmo, porque senão, né? Porque Deus, a Bíblia diz, Deus não vos chamou para escravidão, vos chamou a paz. E se não tem paz, meu filho, não vai dar certo. Não vai viver bem, vai morrer, certo? E não é assim. Deus não quer que ninguém, certo, viva com um homem ou com uma mulher que lhe despreze, que lhe humilhe, que lhe faça, que lhe pise, que lhe faça de gato e sapato. Isso aqui não é da vontade de Deus. Todo mundo sabe que isso aqui não é da vontade de Deus, não é bíblico, porque a Bíblia diz, o marido cuide da sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E a esposa também dê a devida benevolência, cuidando do seu marido, cuidando da família, né? Mas quando não tem isso dentro de um casamento, meu filho, meus amados, isso aqui já basta. Porque se tem falta de respeito, tem violência, a pessoa está sendo humilhada, violentada, seja fisicamente ou moralmente, a pessoa tem que sair disso aqui. E o meio que tem, certo, é realmente, né, se separar, deixar. E isso aqui é bíblico, né? Quando as pessoas me perguntam, irmã, eu posso me separar do meu esposo? Posso me separar da minha esposa? Pode, porque a Bíblia dá, certo? Deus não chamou ninguém para estar lutando ali no boxe, no ringue de boxe, não. Ele dá respaldo, sim, para a gente se separar. Em casos de violência, meus amados, né? O que os pastores, muitas vezes, não aconselham, certo? Aconselham a pessoa a casar com outro, né? Esses problemas, se existem esses problemas dentro de um casamento, qual é o conselho que um pastor, que um líder deve dar a uma pessoa dessa, que está sofrendo esse tipo de situação no casamento? Se separar, mas não se casar de novo. Tem que deixar claro, olha, você não pode se casar com outra pessoa. Vá orando para Deus mudar a pessoa, para Deus mudar, porque Deus, como eu disse aí, Deus pode mudar o homem, pode mudar a mulher. Mas eu não aceito casos de violência, casos de falta de respeito com a esposa e nem a esposa contra o esposo. Isso aqui jamais eu vou aceitar e defender tais coisas. Não defendo o erro de ninguém, certo? Não defendo, não é certo, a esposa abandonar o marido e nem o marido abandonar a esposa. Mas se a esposa ou o marido está sofrendo algum tipo de violência física, né? Porque tem homens que sofrem, né? Era para ter o José da Penha também. Tem Maria da Penha, então era para ter o José da Penha também, coisa que não tem.
né? Porque assim como tem mulheres que estão sofrendo violência física e moral, tem homens também que apanham de mulher, que eles, né? Porque eles não batem nas suas esposas, mas as esposas batem, eles sofrem moralmente, eles sofrem também, né? Mas aqui a questão não é essa. A questão que eu quero tratar aqui é essa falta de respeito, certo? Do marido para com as suas esposas e as esposas também para com o seu marido. Então veja aqui a questão, né? Que Deus possa mudar a mente desse homem aqui, certo? Que tem esse pensamento da sua esposa. Deus tem que mudar muito ele, né? Para ele aprender a respeitar a mulher, porque ele ainda não sabe respeitar a mulher. Não é porque a esposa traiu, abandonou, que eu vou desrespeitar a pessoa, né? Então, a questão aqui que eu quero tratar aqui com vocês é isso, meus amados. Jamais aceito, certo, que tanto homem quanto mulheres sejam humilhados desta forma, com falta de respeito. Deus, ele abomina tais coisas, porque isso não vem de Deus. Nenhum tipo de falta de respeito e violência vem de Deus. Isso vem do homem maligno, com maldade no seu coração, sem conseguir perdoar e outras coisas mais, da natureza pecaminosa do homem. Mas não vem de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês.